Existem muitas pessoas ao redor do globo terrestre que não acreditam em nenhum tipo de vida extraterrestre, muito menos que ela possa ser mais inteligente que a nossa. Algumas personalidades até encaram esse como um assunto absurdo, algo bem fora do comum. Por outro lado, o volume de pessoas que não apenas acredita, mas que também afirma que formas de vida alienígenas visitaram o planeta azul ao longo das eras tem crescido a cada dia. Qual será a verdade acerca desse assunto? Quem está realmente certo? O governo, que diz que nenhum contato foi feito até hoje, ou os teóricos da conspiração que defendem a ideia de que aliens estão vivendo entre nós? São respostas a essas perguntas que iremos discutir no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, é muito importante que você se inscreva no Messenger do Mundo Desconhecido. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber os nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos aqui do canal. O universo sempre foi visto como um enorme mistério. Mesmo antes das primeiras sondas serem lançadas, teorias já circulavam por todo o mundo. Contudo, foi somente a partir do final da década de 60, época em que o movimento hippie invadiu os veículos de mídia, como TV, rádio, revistas e jornais, que algumas teorias mais sérias sobre os astronautas de outros mundos e a visita de aliens em nosso planeta ganharam força. Isso fez, inclusive, com que alguns autores se consagrassem com livros que abordavam esse assunto. Nesse momento da era moderna, discutir sobre extraterrestres era o tema mais famoso. Foram desenvolvidos muitos debates e todos os dias novas notícias sobre esse assunto estampavam capas de jornais do mundo inteiro. Além disso, na década de 60, o homem estava prestes a chegar na Lua. E, obviamente, isso também contribuiu para transformar o assunto em moda. Foi dessa forma que, na época, muitos escritores que ao mesmo tempo eram teóricos da conspiração ganharam fama. Eles escreviam livros que falavam abertamente sobre essas supostas criaturas de outro mundo, algo que chamava a atenção do público em geral. Entre os escritores e pesquisadores mais famosos desse período estavam Erich von Däniken, Zecharia Sitchin, Graham Hancock, Klaus Dona e muitos outros. Segundo as teorias em comum apresentadas, a trajetória dos seres humanos na Terra não só teria sido influenciada por antigos astronautas, como, de acordo com muitos estudiosos de plantão, nós seríamos os filhos deles. Ou seja, os extraterrestres teriam vindo ao planeta e moldado o ser humano como ele é hoje, alterando o DNA da raça que eles encontraram por aqui no momento de sua chegada. Uma hipótese que tem gerado polêmica desde que foi divulgada pela primeira vez. No entanto, ainda é impossível provar tais alegações ou até mesmo o contrário. Mas e se os viajantes estelares realmente deixaram algo para trás? Uma coisa é certa: existem muitos objetos suspeitos e enigmáticos no mundo e vários deles sem nenhuma explicação plausível até os dias de hoje. E outros que foram feitos pelo homem, mas supostamente provam a existência de vida extraterrestre. Ainda mais enigmático que isso são as supostas aparições que acontecem em várias partes do planeta todos os dias. Esses nunca são casos isolados, mas geralmente várias pessoas de uma mesma localidade afirmam ver coisas estranhas no céu de uma hora para outra. Coisas que para essas pessoas poderiam ser muito bem chamadas de OVNIs. Admirar o céu numa noite estrelada é bem relaxante. Mas e se durante essa observação aparece algo que você não sabe explicar o que é? De repente, surge um ponto de luz se mexendo rapidamente ou um grande brilho que some repentinamente? Seriam aliens tentando se comunicar? Se você nunca viu algo assim, provavelmente conhece alguém que passou por essa experiência. Na maioria das vezes, existe uma explicação, mas a falta de um registro ou alguém que possa analisá-lo acaba fazendo com que vire história para contar somente para os amigos. Hoje em dia, temos como pesquisar sobre aliens facilmente. Mas as coisas não funcionavam assim nos anos 50 e 60.
Naquela época existiam tantos relatos e até registros de possíveis OVNIs que colocaram o governo dos Estados Unidos em alerta, com receio de que o assunto causasse uma onda de histeria na população. Provavelmente com o intuito de evitar uma situação como essa, foi criado o Projeto Livro Azul, que visava analisar as informações circulantes sobre possíveis seres de outros planetas. Apesar de ter sido iniciado na Força Aérea do país, o projeto teve envolvimento da CIA a partir de 1953, com a reunião de alguns especialistas para investigar os fatos e acalmar os ânimos da população. Uma banca foi montada e durante 3 dias as evidências foram analisadas, chegando à conclusão de que em 90% dos relatos era possível fornecer uma explicação. Uma movimentação do governo americano que aconteceu bem rápido. A porcentagem foi considerada satisfatória e o pronunciamento final foi de que OVNIs não eram uma real ameaça à população. A documentação verificada se manteve secreta até 1979, o que acabou levantando suspeitas de que algo ainda podia ser revelado. O projeto havia sido finalizado em dezembro de 1969, devido ao declínio nos relatos de avistamento de objetos não identificados e às descobertas de um estudo publicado em 68. Intitulado Estudo Científico de Objetos Voadores Não Identificados, e conhecido também como Relatório Condon, ele investigou todos os casos não explicados na banca em 1953. Tendo como autor principal o Dr. Edward Condon, a conclusão foi de que os casos restantes também não representavam nenhuma ameaça. No entanto, isso não parou os mais dedicados ufólogos que até hoje procuram evidências da presença de seres de outros planetas. Dentre os participantes da banca que explicou grande parte das evidências estava o astrônomo J. Allen Hynek. Ele escreveu um livro sobre a experiência, no qual há até uma medida para categorizar aparições de OVNIs e encontros com extraterrestres. O pesquisador também foi o criador do Centro de Estudos de OVNIs, que existe até hoje. Durante anos, aqueles que acreditam em alienígenas alegaram que o governo dos Estados Unidos e possivelmente outros governos também encontraram alienígenas visitantes e os permitiram operar invisivelmente em bases subterrâneas escondidas, de onde pesquisam nosso planeta. Em troca disso, o governo avalia a tecnologia que lhes permite chegar até o nosso planeta, a fim de também aprender algo. Várias teorias sugerem que há uma vasta gama de espécies vivendo na Terra, inclusive reptilianos, greys e os brancos altos ou pleidianos, que supostamente seriam similares aos humanos. Entre aqueles de alto perfil social que acreditam nisso está Nick Pope, que trabalhou para o Reino Unido de 85 a 2006, sendo que entre 91 e 94 realizou extensas investigações sobre qualquer possível ameaça de defesa do fenômeno OVNI. O pesquisador cedeu entrevista à revista científica Express e abriu o jogo a respeito de sua visão sobre o assunto aparição de OVNIs. O homem de 52 anos revelou que está convencido de que alienígenas existem em algum lugar do universo. No entanto, contrariando alguns caçadores alienígenas, ele disse que não está satisfeito de que tenha havido alguma prova final de que qualquer um deles já tenha visitado a Terra. Ele disse categoricamente que não acredita em qualquer das teorias da conspiração sobre alienígenas escondidos em abrigos subterrâneos secretos e trabalhando com governos globais. Cientificamente, ele não está convencido de que os alienígenas possam chegar até aqui. Se houver algum OVNI que chegue de outros planetas, eles seriam apenas sondas automatizadas controladas por inteligência artificial, acrescentou Nick Pope. Porém, como já era esperado, muitas pessoas não aceitaram as argumentações do antigo general e continuaram defendendo o ponto de vista das bases alienígenas secretas. Vale lembrar, inclusive, que Pope era membro de uma operação sensível do governo britânico e, como tal, jurou segredo, com o risco de perder sua ótima aposentadoria ou, quem sabe, algo mais se abrir a boca. Embora ele agora promova palestras sobre o assunto, ele é muito cauteloso quando se trata de abrir o jogo a respeito do fenômeno dos OVNIs. Mas o fato é que não podemos simplesmente ignorar todas as supostas aparições de OVNIs que já foram registradas.
Levando em conta que relatos assim aparecem quase todos os dias, em vários países diferentes e vistos muitas vezes por mais de uma pessoa, seria quase que uma estupidez pensar que se trata apenas de simples coincidência, não é? Talvez sim, talvez não. É evidente também que, assim como existem casos que realmente parecem reais, muitas pessoas têm por hábito divulgar as famosas fake news. Na questão dos avistamentos, tais pessoas fazem isso por meio de aplicativos de edição de imagem e criam naves espaciais em locais distintos e falsos. Essa imagem, por exemplo, ficou famosa por um tempo na mídia. Supostamente estaria representando uma nave espacial. A imagem teria sido feita pelo Google Maps de maneira aleatória e, por um tempo, ninguém conseguiu explicar do que se tratava. Porém, após investigações, a verdade veio à tona. Tratava-se, na verdade, de uma alteração de imagem muito bem feita. Alguma pessoa simplesmente fez com que o logo de um aplicativo de fotografias em 360 graus chamado Photosphere se parecesse com uma nave espacial alienígena. Basta olhar atentamente para o logo do Photosphere e logo depois para o suposto OVNI. Fica evidente que não passa de uma farsa. Portanto, agora podemos entender o motivo da verdade ainda não ter sido descoberta. Acontece que cada lado possui suas defesas, e entrar em um consenso é uma tarefa quase impossível. Mas qual é a sua opinião sobre esse assunto? Fale sobre ela aqui abaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima!